Estudos lógicos matemáticos. Eixo 1. Cálculo diferencial integral. Módulo 3, parte 1 de 7. Neste vídeo, você será conduzido através do seguinte assunto: teoria das funções, definição e notação. Dados dois conjuntos A e B não vazios, chama-se função ou aplicação de A em B representada por f de A em B, y igual a f de x, a qualquer relação binária que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Portanto, para que uma relação de A em B seja uma função, exige-se que cada x pertencente a A esteja associado um único y pertencente a B. No exemplo, a relação f de A em B, onde A é composto pelos elementos A, B, C e D, e B pelos elementos 1, 2, 3 e 4, será A4, B2, C1 e D3. Entretanto, pode existir y pertencente a B que não esteja associado a nenhum elemento pertencente ao conjunto A. Neste exemplo, o elemento 2 do conjunto B não está associado a nenhum elemento do conjunto A. No exemplo, a relação f de A em B, onde A é composto pelos elementos A, B e C, e B pelos elementos 1, 2, 3 e 4, será A4, B3, C1. Condições de existência de uma função. Não constitui uma função a relação f de A em B, em que um mesmo valor de x pertencente a A esteja associado a mais de um y pertencente a B. No exemplo seguinte, o elemento A do conjunto A relaciona-se com os elementos 1 e 3 do conjunto B. Domínio, contradomínio e imagem. Observe a relação de f A em B, y igual a f de x, representado pelo diagrama ao lado. No exemplo, a relação f de A em B, onde A é composto pelos elementos A, B e C, e B 1, 2, 3, 4, será A4, B3, C1. Chama-se domínio da função a todos os elementos do conjunto de origem, portanto, A, B e C. Chama-se contradomínio da função a todos os elementos do conjunto de destino, portanto, 1, 2, 3 e 4. Chama-se imagem da função a todos os elementos do conjunto de destino que possuem relação com elementos do conjunto de origem, portanto, 1, 3 e 4. Na notação y igual a f de x, entendemos que y é imagem de x pela função f, ou seja, y está associado a x através da função f. Exemplos: f de x igual a 4x mais 3. Então, f de 2 vale 11. Portanto, 11 é imagem de 2 pela função f. Analogamente, a função f de 5 será 23. Portanto, 23 é imagem de 5 pela função f. E assim por diante. Para definir uma função, necessitamos de dois conjuntos, domínio e contradomínio, e de uma fórmula ou uma lei que relacione cada elemento do domínio a um e somente um elemento do contradomínio. Quando o domínio estiver contido no conjunto dos números reais e o contradomínio também contido no conjunto dos números reais, dizemos que a função f é uma função real de variável real. Na prática, costumamos considerar uma função real de variável real como sendo apenas a lei y igual a f de x, que a define, sendo o conjunto dos valores possíveis para x, chamados de domínio, e o conjunto dos valores possíveis para y, chamado de conjunto imagem da função. Assim, por exemplo, para a função definida por y igual a 1 sobre x, temos que seu domínio são todos os reais exceto 0, ou seja, conjunto dos números reais diferentes de 0. Lembre-se que não existe divisão por zero, e seu conjunto imagem é também todos os reais diferentes de 0, pois se y igual a 1 sobre x, então x igual a 1 sobre y, e, portanto,
y também não pode ser zero. Pares ordenados. Dado uma função f de a em b, definida por y igual f de x, podemos representar os pares ordenados x e y pertencente à função, onde x pertence a A e y pertence a B, num sistema de coordenadas cartesianas. O gráfico obtido será o gráfico da função f. Assim, por exemplo, sendo dado o gráfico cartesiano de uma função f, podemos dizer que a projeção da curva sobre o eixo dos x nos dá o domínio da função. A projeção da curva sobre o eixo dos y nos dá o conjunto imagem da função. Toda reta vertical que passa por um ponto do domínio da função intercepta o gráfico da função em, no máximo, um ponto. Exemplos. Dada a função f de a em b, definida por y igual a f de x, cujo gráfico está apresentado ao lado, determine o domínio, contradomínio e imagem da função. Observe que o domínio são os valores de x maiores que zero. O contradomínio são todos os valores possíveis, são os reais. E imagem são todos os valores do contradomínio que têm relação com a função, também são todos os reais. Dada a função f de a em b, definida por y igual a f de x, cujo gráfico está apresentado ao lado, determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função f. O domínio são todos os valores possíveis de x, portanto, todos os reais. Contradomínio são todos os valores de y, são todos os reais. Imagens são todos os valores de y que têm relação com a função, portanto, somente valores positivos. Dada a função f de a em b, definida por y igual a f de x, cujo gráfico está apresentado ao lado, determine o domínio, contradomínio e imagem da função f. Domínio são todos os valores possíveis de x, reais, portanto. Contradomínio, todos os valores possíveis de y, são reais. Imagem são todos os valores de y, que estão relacionados pela função, portanto, somente valores positivos. Muito bem, pessoal. Encerramos a parte 1 de 7 do módulo 3 de Cálculo Diferencial e Integral, eixo 1 de Estudos Lógicos Matemáticos. Um enorme abraço de toda a equipe.